A Lívia Andrade, ela revelou que foi diagnosticada com nevralgia do trigêmeo. Olha, para quem nunca teve, é uma condição neurológica considerada por especialistas, gente, como uma das piores dores que uma pessoa pode sentir. Sabe aqui do lado do rosto, assim, logo abaixo da orelha, uma ramificação que se divide em 3, por isso ela é considerada, o nervo é chamado de trigêmeo, e ela dói essa parte dessa face do rosto. Incrível, né? Como essa região pode ter ali uma sensibilidade tão à flor da pele que provoque essa considerada a pior dor do mundo. A gente está vendo a Lívia Andrade aqui, uma querida colega, mas a gente vai entender mais sobre essa questão, né? A Jess, você já teve nevralgia do trigêmeo? Então, eu tenho ATM e aí tem uma similaridade na dor. Se eu fizer um barulho, vocês vão escutar minha mandíbula estralando e ela acaba levando a uma dor de cabeça. E o dela é ainda pior. Então, difícil, hein? E muito ela que bem. tem passado por umas críticas aí, uns bafafás, deve doer mais ainda. Então, a gente vai entender melhor isso aqui, porque a gente tem hoje agora o nosso doutor Lotenberg, Cláudio Lotenberg, que é oftalmologista e apresentador também aqui do quadro Check-up, né, exibido no Jovem Pan Saúde. Ele está ao vivo aqui. Olá, doutor. Bom dia, bem-vindo ao nosso Morning Show. Bom dia, Fernando. É um prazer estar com você. Alegria, doutor. Olha, que interessante, né? Como é que a gente pode classificar essa como a pior dor do mundo, a nevralgia do trigêmeo? Na verdade, você sabe que o trigêmeo, você bem descreveu, ele é o 5º par dos nervos cranianos. Ele tem 3 áreas que ele, na verdade, atua. A sensibilidade mais na região frontal, a parte da bochecha e a parte da mandíbula. E ele traz uma dor que é uma dor terrível, né? As queixas são queixas muito fortes e habitualmente elas estão realizadas e acontecem em função de um disparo pela proximidade de um vaso na base deste nervo. O paciente, às vezes, por questões muito simples, acaba tendo aí uma descarga, como se fosse uma descarga elétrica. É muito incômodo, é extremamente desconfortável, às vezes as pessoas ficam afastadas das suas atividades profissionais e, lógico, tem que ter uma interferência médica o mais pronto possível. Não é uma coisa que você simplesmente faz um diagnóstico e medica. Você habitualmente supõe, e como eu disse, o mais provável é essa alteração vascular, mas você tem que excluir algumas doenças desmelinizantes, portanto, é importante que você seja avaliado por um neurologista e faça aí uma série de exames de imagem, particularmente a ressonância nuclear magnética, para excluir possibilidades aí como esclerose múltipla, que em alguns casos pode estar associado. Mas cada vez mais se avança na medicina e a gente tem hoje até como tentar evitar isso que aconteça. Não digo só prevenir, né? Mas, sobretudo, evitar a recorrência. Mas, de fato, como você disse, é algo de uma dor assim terrível. É a pior dor, talvez, que uma pessoa possa sentir. E é muito importante que a gente faça aqui um esclarecimento, né? Informação útil sobre saúde e qualidade de vida, né, doutor Cláudio? Porque eu fico imaginando que o diagnóstico deve ser muito difícil. Uma dor que aparece inesperadamente, né? Então a gente fala aqui principalmente sobre prevenção. Existem algumas atitudes, existe algo que a gente pode falar com relação à profilaxia? Como é que a gente pode prevenir essa dor tão terrível? Fernando, pequenos estímulos podem causar as crises. Escovar os dentes, mastigar, falar, coçar o rosto, vento e frio, muitas vezes até lavar o próprio rosto e beber água, né? Então você imagina, isso é o dia a dia, né? Uma vez que a pessoa sente, a prevenção ela não é algo tão simples, que você não pode parar de fazer essas coisas. Você tem que fazer os diagnósticos, e o diagnóstico, em geral, ele é clínico, né? Mas existem os exames, como eu disse, que são muito importantes, né? Tentando identificar a causa que, em geral, como eu disse, é uma compressão vascular, e aí, logicamente, fazer os exames, que são exames subsidiários, além, lógico, do
do tratamento neurológico, né? Existem medicamentos específicos para isso. A pregabalina é uma dessas drogas que a gente usa, eventualmente alguns analgésicos mais potentes, e quando não responde, aí você tem que ir até procedimentos microcirúrgicos, infiltrações e eventualmente até tratamentos neurocirúrgicos, onde você tenta isolar a bainha do nervo e tentar separar da proximidade com o vaso para que essa situação pulsante não desencadeie o tipo de dor que os pacientes acabam sentindo. Portanto, é uma situação desagradável, né? Não é tão frequente, mas lógico, né? Quando vem, a gente tem aí uma ação por parte da medicina que hoje já evita que esses quadros possam persistir. Muito bem, doutor, muito obrigado pelas informações. Sempre bem-vindo aqui ao nosso Morning Show. O doutor Cláudio Lotenberg também está no quadro Check-up, com predileto de jazz, acabou dando uma bola fora, falou mal de teatro, não vou falou falar mal de agora sobre isso. Puxa vida. Eu vou guardar para depois do intervalo. É breaking news para depois do intervalo, hein? Fora. E aí abriu uma chance, será que o Wagner Moura com isso? Ai, hein? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso depois do intervalo.